Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Deixa eu compartilhar com vocês uma mensagem aqui no canal que eu achei muito fofa. É da Zéza Vieira. Ela escreveu assim: Irmão Vanderlei, às vezes noto o seu aspecto de cansaço. Acho que é um olhar de mãe. Tenho em relação a você. Notei isto hoje. Me desculpa, não tem que pedir desculpa, né? É um cuidado que você teve e notou. Realmente eu tô cansado esses dias. Eu tenho insônia, né? Na verdade, eu passo uma ansiedade. Às vezes eu fico com ansiedade. E aí, à noite é ruim para dormir, acaba acordando várias vezes na noite ali, né? Então, para dormir, inclusive, eu coloco um travesseiro, né, entre as pernas, porque de noite eu fico forçando uma perna na outra, e como minha coxa é magra, aí o joelho fica batendo, né? Fica forçando ali, senão eu acordo com a dor danada na perna, então eu coloco um travesseiro. Outra coisa que eu faço também dormindo, eu tenho bruxismo, né? Bruxismo é aquela pessoa que à noite ela fica trincando os dentes ali, forçando o maxilar, acorda até com o maxilar doendo. E também range os dentes, né? Fica rangendo ali os dentes. E aí, então, é, isso é muito ruim. Eu até durmo com um aparelho, né? Eu coloco um aparelho ali por causa disso, né? Mas durante muito tempo eu não usei aparelho. Sabe aquele dente que a gente tem chamado canino, né? Ele é uma, ou presa, né? Que ele é uma pontinha. O meu já nem tem ponta mais, de tanto ranger à noite. É algo involuntário, ó. Ele já é tudo retinho os dentes por conta disso, né? Aí nem precisa ir no dentista para acertar os dentes, já fica tudo certinho já. Bom, mas às vezes passo por alguma ansiedade e tudo, e aí eu acabo não dormindo mal, aí eu fico um pouco cansado, né? Mas eu gosto demais de estar aqui e compartilhar essa mensagem com vocês. Não é a mensagem aqui que atrapalha eu a dormir, tá bom? Gosto demais de estar aqui com vocês. Vamos lá. Então vou mandar aqui um forte abraço, né, para Zéza Vieira, que mandou essa mensagem aqui. Ela até pediu desculpa no final por ter notado que eu estava cansado, mas é um olhar de mãe, como você falou, um sentimento de carinho, né? Então eu que agradeço, tá bom? Um forte abraço para você e para sua família. Muito obrigado, Zéza. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Salmos capítulo 52. O Salmos capítulo 52, né, ele fala da língua iníqua, né, desse pedaço de língua que as pessoas têm. É um salmo de Davi, ele vai falar de um homem chamado Doeg, tá bom? Doeg, ele acaba fazendo algumas coisas que aí Davi aqui nesse salmo, né, ele compõe uma música chamando a língua de Doeg ali de língua iníqua. Agora, estudando o contexto histórico desse salmo aqui, que eu vou compartilhar com vocês, Doeg, ele não mentiu, tá bom? Né? Ele não falou uma mentira, né? Seria equivalente assim, ó, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Doeg falou a verdade, mas a verdade que ele falou foi para intentar o mal contra Davi, ou para se engrandecer a si mesmo, né? Seria como eu pegar assim, né? Vou dar um exemplo simples aqui, né? Como eu falar para minha mãe assim: olha, né, o Fábio, né, o Fabinho, meu irmão mais novo, ele fez isso, isso e isso, né? Para minha mãe ir lá e bater nele, né? Será que eu tô falando para minha mãe por causa da minha integridade e por causa do meu compromisso com a verdade, ou para que minha mãe bata no meu irmão? Será que eu estou me importando que minha mãe vai ficar nervosa, né? Ou quando eu vi meu irmão fazendo aquilo, eu não fui lá e repreendi, não faz isso não, a mãe não vai gostar. Não, ou eu escondi, né? Falei, não vou falar nada, mas depois eu vou contar para a mãe ir lá brigar com ele, né? Então, esse tipo de verdade, será que é uma verdade verdadeira? Bom, é uma verdade porque aconteceu, mas é uma verdade iníqua, com um planejamento de intentar o mal contra outra pessoa. Então, esse tipo de verdade não é agradável, de acordo com o Salmo 52 aqui. Deixa eu compartilhar o contexto histórico aqui com vocês, tá bom? Antes de entrar no Salmo 52. Aliás, o Salmo 52 ele é bem curtinho, tá bom? Ele só é 9 versículos, dá para vocês lerem em casa aí. Eu não vou me atentar a todos os versículos aqui não. Mas o contexto histórico aqui, o que está acontecendo? Davi, ele foge da presença de Saul, porque Saul queria matá-lo, né? O próprio filho de Saul, né, avisou Davi ali, Jonathan, né? Jonathan, ele pega e avisa Davi, Davi foge,
E aí então ele sai dali cansado e ele tem alguns amigos com ele, né? E ele está com fome e ele não tem o que comer. Então ele vai até a casa do sacerdote, até ali no, na casa do Senhor, para pedir comida, né? E se tivesse alguma coisa ali para lhe ajudar. Então ele chega lá e pede que tivesse alguma coisa que pudesse lhe dar para comer. Porém, o sacerdote responde, né? Deixa eu ler aqui, essa história que se encontra aqui ó, em 1 Samuel, é o capítulo 21 e o capítulo 22, se você quiser pegar o contexto histórico do Salmo 52 aqui, tá bom? Então, aqui em em 1 Samuel capítulo 21, o versículo 4, né, falando do sacerdote aqui, que era o Aimeleque, né, o sacerdote, ele disse assim: E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém o pão sagrado, né? Então ele tinha um pão ali que era consagrado ao Senhor. Aquele pão ninguém podia comer, tá bom? Na verdade, quando eram 12 pães, né, que ficavam ali na mesa, e aí, representando cada pão, representava ali uma das tribos de Israel, né? E aí nos desenhos que a gente vê por aí, a gente vê duas pilhas de bois, de pães, né? 6 de cada lado. Eu acredito que são todos os pães do lado, assim, porque nenhuma tribo está acima da outra, tá bom? Mas, enfim, tava esses pães lá, e quando o pão, no outro dia, ele é trocado. Tá bom? E era esse pão que o Davi queria. Só que esse pão, o destino dele, como ele já tinha sido consagrado, só quem podia comer eram os sacerdotes, né? E Davi não era sacerdote, ele estava com fome ali, né? E aí, na verdade, o contexto histórico é que Davi, ele mente. Ele chega até o sacerdote ali e fala, olha, o sacerdote, por que ninguém avisou que você estava vindo, né? Porque ele sabia que Davi era servo de Saul. E aí Davi mentiu, falou, olha, eu estou numa missão secreta, né? Eu estou numa missão secreta, por isso não foi avisado. Então eu tenho que encontrar outro exército do outro lado, mas eu estou com fome, tem algumas pessoas me esperando ali, eu preciso de comer. Ele falou, não tenho pão comum aqui para te dar, eu só tenho o pão que foi consagrado. E aí Davi explicando a situação, esse sacerdote ele dá esse pão sagrado, ainda que seja proibido. Dá o pão sagrado, ele foi lá e deu. E uma coisa interessante é que no Novo Testamento Jesus Cristo cita esse episódio, tá bom? Como que o sacerdote ele não cometeu pecado e que Davi fez bem em comer o pão que havia sido consagrado ali. Vamos conferir essa palavra rapidinho aqui no Novo Testamento. Fica em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 3. Aqui nessa ocasião, né, os apóstolos de Jesus Cristo, né, eles saíram assim ao sábado, estavam junto com Jesus Cristo caminhando, e eles entraram numa seara, né, numa plantação ali, e começaram a debulhar o milho, né, o grão, e comer. E aí os fariseus, né, começaram a criticar, olha, eles estão fazendo o que não é lícito no sábado, né, comer, debulhar o grão e comer, né, para que Jesus Cristo repreendesse ali os seus apóstolos, mas eles estavam com fome, na verdade, né? E aí Jesus Cristo autorizou eles a pegar aquela comida. Só lembrando que no Velho Testamento e também no Novo aqui, né? Isso não era roubo, entrar na plantação de alguém ali e pegar ali. Aliás, as bordas, né, das plantações, elas eram consagradas para ajudar órfãos, pessoas necessitadas, viúvas, assim por diante, tá? Então aqueles fazendeiros que tinham, eles colhiam só o meio, a borda eles deixavam já para ajudar outras pessoas, isso era por lei. Então não era roubo que os apóstolos estavam fazendo. Enfim, quando eles estavam comendo, os sacerdotes, então aqui os fariseus criticaram Jesus Cristo por conta disso, né? Porque eles estavam fazendo o que não era lícito no sábado. E aí Jesus Cristo cita esse episódio aqui com Davi, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês, ó, Mateus 12, a partir do versículo 3. Ele, porém, lhe disse: Não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu o pão da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes, né, podiam comer. Ou não leste na lei que nos sábados os sacerdotes violam o sábado no templo e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo.
Mas, mas se vós soubesse o que isso significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, né? E aqui ele termina dizendo, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, Jesus Cristo, ele fala, ele não condena Davi pelo que ele fez e também ele não está condenando os seus apóstolos aqui. Aliás, ele deu uma lição aqui nos sacerdotes, né, que estavam criticando aqui. Ele falou, olha, se vocês soubessem o que significa misericórdia, você não condenava os inocentes, né? Ou seja, a vida é mais importante. Ou seja, por exemplo, você pode estar criticando uma pessoa que está trabalhando ao domingo para trazer o sustento para sua própria família, né? E aqui, nessa frase, é como se Jesus Cristo falasse, olha, ele está trabalhando porque ele precisa trazer o mantimento para dentro de casa, né? Se você conhecesse o que é misericórdia, você não estaria condenando um inocente com essas suas palavras, né? Então a gente tem que observar direito o que a gente está falando para não cair igual os fariseus estavam fazendo, só na letra da lei ali, esquecendo da misericórdia e do amor. Então Jesus Cristo aqui, ele não condena Davi, né, no que ele fez de ter comido o pão, nem o sacerdote de ter dado o pão a Davi. Vamos voltar para a história aqui, né? Então Davi, ele pega esses pães e come. Só que o que acontece? Tinha esse homem aqui, que é o Doeg, né? O Doeg, a língua de Doeg. O Salmo 52, ele fala sobre a língua de Doeg, tá bom? Embora Doeg ele vá contar a verdade, né? É uma verdade maligna no sentido para prejudicar Davi. Porque Davi tinha fugido da presença de Saul, tá bom? E aí Doeg, ele viu quando isso aconteceu, quando o sacerdote deu o pão, né? E aí agora Saul, ele tá procurando Davi. E aí o que acontece? Doeg, ele abre a boca dele, né? Ou seja, acho que esse tipo de verdade é a verdade que nós chamamos de fofoca, né? Na verdade, né? É algo que aconteceu, é verdadeiro, mas você tem que ficar espalhando para outras pessoas o que outra pessoa fez errado, ou falar para criar intriga entre as pessoas. Então isso é chamado também de fofoca, embora seja uma verdade, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Vamos acompanhar aqui em o contexto histórico ainda em 1 Samuel capítulo 22 agora, o versículo 9, né? Então Saul, ele fala com os seus criados, né? O que Davi prometeu para vocês que vocês estão protegendo Davi? Por que ninguém me fala onde Davi está? E Doeg tinha visto onde Davi estava por causa que ele estava lá na ocasião desse pão. E aí Doeg abre a boca dele aqui em 1 Samuel capítulo 22, versículo 9 em diante. Ele diz assim, e então respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os criados de Saul e disse, vi o filho de Jessé, ir a Nob, e a Abimeleque, filho de Anubis, filho de Aitube, né? Ele está falando aqui que ele viu Davi indo a Nob, que era a cidade ali, o local, e que o sacerdote tinha dado o pão, né? Aqui no versículo 10 ele fala assim, ó, o qual consultou por ele ao Senhor, né? Ou seja, o Davi buscou o sacerdote deu orientação que Davi deveria fazer também, é isso que ele está falando. E lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Olha só, ele está entregando tudo aqui, né, para Saul, né? Então Saul, ele pega e manda chamar Abimeleque ali, Aimeleque, né, que é o sumo sacerdote. E aí questiona, né, o que tinha acontecido, e Aimeleque, ele falou, não sabia, né, que ele estava fugindo de você, eu dei pão, né, como daria para qualquer outra pessoa, né, ele fala que não tem a ver nada com essa parte. Na verdade, Aimeleque, ele diz assim ao rei, que entre todos os teus criados não há tão fiel como Davi, o genro do rei. Portanto, a sua obediência honra a tua casa, né? Tá falando que Davi ele é um homem honrado, que ele ajudou, mas porque ele conhecia a fama de Davi, que ele era um homem honrado, não sabia que tinha alguma encrenca entre eles ali. Mas o rei Saul não quer saber e manda os soldados dele matar esse sacerdote e toda a família do sacerdote e todos os outros sacerdotes que estavam ali, né?
Ao total, acho que dá 40, 85 sacerdotes. Né? Só que os soldados que estavam ali, eles temeram, eles disseram, nós não vamos pôr a mão nos servos do Senhor, né? Naqueles que são os ungidos do Senhor. Nenhum dos soldados, todos os soldados desobedeceu a ordem do rei Saul. Porém, Doeg, né, aquele com a língua inflamada, ele fala, eu vou fazer isso. E ele pega a espada e começa a matar então os sacerdotes. Um deles foge, né, e vai para o encontro de Davi lá, e esse fica com Davi, tá bom? Sob a proteção de Davi ali. Fugindo, né, claro. Bom, então vamos entrar agora, nesse contexto histórico, nessa língua inflamada, iníqua aqui de Doeg, que foi escrito o Salmo 52, tá bom? Esse salmo aqui de Davi. Então vamos lá, aqui no versículo 1. Versículo 1 em diante diz assim, por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Homem poderoso, né, ele está falando de Doeg aqui. Ele era um poderoso pastor de ovelha, na verdade. Ele cuidava do rebanho ali do rei Saul, tá bom? Então ele era um poderoso, ele era uma pessoa importante, um poderoso pastor de ovelha, é citado nas escrituras aqui. Então Davi está falando sobre ele. Por que te glorias na tua maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. Olha só que interessante. A bondade de Deus permanece para sempre, né? Continuamente. Ou seja, as recompensas que nós ganhamos por ser bom são continuamente. Deus nos abençoa para a eternidade. Porém, a maldade que ele fez de entregar Davi, por causa dele, outras pessoas foram mortas ali, né? Inclusive, ninguém teve coragem, ele mesmo matou os sacerdotes lá, né? A família dos sacerdotes. Então, por causa dele isso aconteceu. E aqui Davi está falando, olha, a bondade do Senhor dura para sempre, mas essa maldade sua só traz condenação, né? É isso que ele está dizendo aqui. O versículo 2 ainda diz assim, tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçado enganos. Ele comparou a língua de Noé como uma navalha amolada, né? Uma navalha corta muito, mais que faca ainda, né? Uma navalha, isso é doido. Então, falando sobre a navalha, a boca, né? Eu gostaria de compartilhar aqui, eu separei. Mateus 15, versículo 17, que é quando Jesus Cristo, né? Ele tá... Os apóstolos, novamente, estão comendo sem lavar a mão, e os sacerdotes, né, vão lá e criticam, né, falando que não pode comer sem lavar as mãos, porque isso é coisa impura. E aí Jesus Cristo fala, olha, o que contamina o homem, né, contamina como se fosse um remédio, um veneno, alguma coisa assim que vai fazer mal. Olha, o que contamina o homem não é comer sem lavar as mãos. O que contamina o homem é o que sai do homem, não o que entra para dentro do homem, né? Então, explicando ali isso, e até Pedro ficou meio sem entender e depois falou, me explica essa parábola, Senhor, tá aqui em Mateus 15, versículo 17 em diante. Ainda não compreendeste que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado na latrina? Mas o que sai da boca do homem procede do coração. Isso é o que contamina o homem. Então Jesus Cristo fala, olha, o que a gente come vai pela latrina. Latrina, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo, é um vaso sanitário, né? É onde ali faz as necessidades, né? As fisiológicas. Então ele falou, tudo que nós comemos vai para o ventre e depois é jogado fora. Mas aquilo que a gente está falando, as palavras, ela procede do coração. E é isso que contamina o homem. Então, na verdade, o problema de Doeg, e também muitas vezes o nosso, não é a língua, não é o que falamos, né? É o que está saindo do nosso coração, porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. É isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. Vamos ler o versículo 3 aqui de Salmos 52, diz assim: ama mais o mal do que o bem, a mentira mais do que o falar retidão. Amas todas as palavras devoradoras e língua fraudulenta, né? Então, tudo isso aqui é a língua de Doeg, né? Ele estava falando a verdade, onde Davi estava escondido, né? Falou a verdade sobre o sacerdote que deu pão, que deu a espada de Golias ali, contou tudo isso era verdade, mas era uma verdade iníqua, né? Era para proceder, para fazer maldade com as outras pessoas.
Ou seja, para se engrandecer. Ele esperava alcançar um posto maior ali, por causa dessa... dele estar contando a verdade, mas puxando o tapete dos outros. Ele queria crescer nesse sentido aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu parei no 4, eu acho. Vou continuar aqui, ó, versículo 5. Também Deus te destruirá para sempre, arrebentar-te-á e arrancar-te-á a tua habitação, e desarraigará da terra dos viventes. E os justos verão e temerão e dirão dele: Eis aqui o homem que não pôs Deus a sua força, antes confiou na abundância de suas riquezas e fortaleceu-se na maldade. Né? Aqui quando fala que Deus o arrancará, arregará, desarregará é arrancar desde as raízes, sabe? Ele seria arrancado desde as raízes, não ficaria nada ali, nada, né, de Doeg. É uma simbologia aqui, como você estivesse arrancando uma planta e não deixando nem raízes dessa planta. Ele fala que Deus vai fazer isso com Doeg, né, por causa da língua má dele, por causa do procedimento mal dele ali. E também por ele confiar nas riquezas. Ele pensou que, eu vou ganhar coisa e agora eu vou estar seguro, né, vou ganhar bens materiais. Estava confiando em riquezas, tá bom? Aqui para mim o versículo melhor que eu gostei, que eu mais gostei é o versículo 8, que é o que eu vou compartilhar agora. Logo após a fala do destino dos iníquos, dessas pessoas que têm a língua iníqua, Davi ele fala de si mesmo aqui no versículo 8. Ele diz assim: Mas eu sou como oliveira verde da casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Então aqui Davi ele se compara como uma oliveira, né? A oliveira verde. Eu sou como uma oliveira verde. Eu quero ser também como uma oliveira verde. O que é uma oliveira verde? A oliveira, né, é aquela árvore que dá a azeitona, né? Então ele está falando, eu quero ser uma árvore que produz frutos, né? A azeitona, a oliveira, ela produz frutos. Ela é muito útil em Israel. Naquela época, então, nossa, ela servia ali, ó, quando ela ia além da azeitona propriamente dita como alimento, o próprio óleo, né, que é o óleo de oliva, vem da azeitona, na prensa do azeite ali. Aquele óleo, ele servia como mantimento. Muitas vezes a gente vê aí misturado o óleo com algum tipo de comida, com flor de farinha para fazer bolo, outras coisas. A gente vê isso nas escrituras. Então, o óleo era muito... A árvore, né, a oliveira, né, ela era muito desejável. Aqui, quando diz uma oliveira verde, né, também tem outras traduções que diz florida, né, como se estivesse produzindo frutos, né. Então, é isso que significa aqui. Eu sou uma oliveira verdejante, eu sou uma oliveira que dá frutos. Também o azeite, né, o óleo ali, ele serve para unção, para ungir reis, sacerdotes e assim por diante. Também esse óleo ele serve como combustível que colocava nas lamparinas, para as lamparinas ficarem. Então olha só como uma árvore de oliveira ele era muito útil naquela época. Então, quando Davi fala, eu sou uma oliveira verdeante, né? Verdejante, nós também devemos ser uma oliveira, tá bom? Ou seja, o que eu falar tem que ser, a minha língua, né, não tem que ser igual a de Doeg, tem que ser igual a de Davi. Davi, o que ele falava era para abençoar as pessoas. O que eu falo tem que dar curas, inclusive o óleo de oliva, né, ele também servia para machucaduras, colocava ali nas machucaduras de animais ou das pessoas e curava. Lembra lá do bom samaritano, ele despejou azeite, né, ali nas feridas do homem que estava caído para curar as feridas dele. Então também servia de remédio. Então que a minha língua, o que ela for falar, produza cura nas pessoas. Ou o que eu falar também seja para elevar as pessoas, para ajudar as pessoas a entrar para o convênio de Deus, fazer convênio, sempre incentivando as pessoas a ir ao templo, tá bom? Então é isso, né? Falando sobre a oliveira. Então, já que eu estou falando da língua aqui, eu vou terminar a mensagem com Tiago. Tiago, aqui no Novo Testamento, apóstolo de Jesus Cristo, Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, se a pessoa
tem a intenção e acha que é religioso, mas ele não sabe dominar a língua ali, né, a religião dessa pessoa é vã. Em Tiago 3 também fala um pouco sobre isso. Ele fala assim, ó: ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e governamos todo o seu corpo, né? Ou seja, a boca ali é o que governa o corpo do cavalo e ele está dando um exemplo que a nossa boca também vai governar o nosso corpo, tá bom? Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. A língua também é fogo, um mundo de iniquidade. Assim, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso na natureza e é inflamada pelo inferno. Então, ele comparou a língua aqui com muitas coisas, né? Que a língua, ela é um pequeno membro, né? Mas que qual pequeno fogo é necessário para que uma floresta toda pegue fogo, né? Então, olha só, um pequeno fogo. Então, a nossa língua a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas o problema não é a língua, o problema é o coração, conforme Jesus Cristo falou. É aquilo que está dentro do nosso coração que a boca fala, tá bom? Então, eu compartilho essa mensagem com vocês. Eu gostei bastante desse salmo, né? Embora Doeg ele estava falando a verdade, mas era uma verdade com maldade, para prejudicar os outros. Que na nossa boca saia assim verdade, mas sempre para elevar e ajudar as pessoas. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.